No vídeo de hoje eu vou falar sobre como conseguir uma nomeação provincial. Não sai daí! Oferecimento Express Entry Master, a ferramenta mais completa para você que deseja migrar para o Canadá através do Express Entry System. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Como eu já falei, no vídeo de hoje vai ser sobre como você pode conseguir uma nomeação provincial e eu vou tirar as dúvidas, né, de como são os nuances desse processo, porque eu acho que tem muita confusão, as pessoas, enfim, se embolam todo ali, tá? Antes de eu começar esse vídeo, eu já vou pedir para você assinar o canal, ativar as notificações e ao final do vídeo, se você gostar, deixa o seu like, é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? E se você tiver dúvidas, qualquer coisa, deixa os seus comentários, eu respondo todo mundo. Então vamos lá. Como conseguir uma nomeação provincial, né? As pessoas veem ali as rodadas que tem dentro do Express Entry, que são as rodadas de PNP, né? PNP significa Provincial Nominee Program, e aí gera aquela curiosidade para saber como que eu posso conseguir estar dentro de uma rodada dessa, ou seja, como conseguir uma nomeação provincial. Primeiro de tudo, o que é uma nomeação provincial? Aqui no Canadá, o sistema de imigração, ele é dividido de algumas formas, né? Mas no geral a gente vai ter, nas classes econômicas, o que a gente chama de processo federal e o processo provincial. Província aqui no Canadá seriam os nossos estados, né, equivalente aos nossos estados aí no Brasil. Cada província do Canadá, ela tem ali uma distribuição de cotas anuais, no qual ela pode nomear candidatos para a residência permanente. Então entenda que a província não tem o poder de te dar uma residência permanente, mas ela tem o poder de te dar uma nomeação para se tornar residente permanente, o que é praticamente quase a mesma coisa, mas assim, ter uma nomeação provincial, né, você ainda vai ter que passar por uma etapa federal para obter a residência permanente, porque só o governo federal que ali vai finalizar o processo, né, vai checar a parte final, vamos por criminalidade, que eles chamam de background information, né, questões de saúde e tudo mais, para que você obtenha a residência permanente. Quando a gente tem um processo federal somente, é um processo único, você tem uma única etapa a se cumprir. Então você tem ali os programas federais que são Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, Federal Skilled Work Trades, né, aí tem Caregiver, né, vários programas ali que são considerados federais, onde você vai mandar uma aplicação direta para o governo federal, o que envolve, como eu falei, uma única etapa. Então ele normalmente é mais rápido, tende a ser mais rápido, vamos dizer assim, do que os processos que são provinciais. Quando a gente fala de um processo provincial, significa que você vai ter um único processo de imigração dividido em duas etapas. A primeira etapa vai ser na província e a segunda etapa federal. Então isso envolve mais tempo de processo, mais gasto, porque cada província do Canadá vai cobrar uma fee também de processamento. Então você tem um processo que é um pouco mais longo. Qual que é a diferença básica desses processos? No geral, os processos provinciais, eles tendem a ser, em termos de requisitos para o candidato, um pouquinho diferente, um pouquinho mais fácil do que a gente tem hoje dentro do Express Entry pelo Federal Skilled Worker ou Canadian Experience Class, por exemplo. Por que eu falo um pouco mais fácil? Eu falo mais assim por conta de requisitos de idioma, por exemplo, nível educacional. Ele vai ser totalmente diferente do que a gente vê hoje ali do sistema de ranqueamento do Express Entry para o Federal Skilled Worker e Canadian Experience Class. Por que eu tô bem enfatizando Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class? Porque a gente tem as seleções ali do PNP dentro, né? Então as pessoas vão falar, poxa, mas aí eu tenho que ter o mesmo critério? Não, vamos lá, vou já explicar isso daqui. Quando a gente entra nos programas provinciais, nós vamos ter o que eles chamam de streams, né? Que são os caminhos, né? Que se tem ali dentro do programa provincial. Os programas provinciais são a maioria dos programas de imigração que a gente tem. Pelo menos cada província do Canadá tem uns 5 streams, né? 5 programas específicos, no mínimo. Ontário tem 9. Então, assim, cada uma delas vai ter os seus programas. O que eles fazem isso? Eu gosto de chamar como nichos, né? Então, cada província, ela olha ali dentro do seu cenário local e fala o que eu preciso, quais são as demandas que eu tenho. Então, é um programa mais nichado. Os programas federais, eles são mais gerais. Então, cada província, ela vai ter ali uma cota anual, ou seja, um número que ela vai nomear de candidatos por ano, que é mais ou menos dizer, olha, governo federal, eu escolhi essa pessoa. E ela também tem os seus nichos de programa ali que vai ser mais destinado para suas necessidades
necessidades locais. E aí, dentro desses streams, né, e aí que complica, que muita gente não vai entender. Existem programas que vão ser de Express Entry, ou seja, que vão passar necessariamente por um caminho de Express Entry e outros não. Eu acho que é aí que gera maior confusão. Eu vou dar um exemplo de Ontário. Em Ontário nós temos 3 streams de programa que eles chamam que são Employer Driven, que seria o quê? O Foreign Worker Stream, o International Student Stream e o In Demand Stream. Esses 3 programas, eles têm lá cada um as suas características de elegibilidade individual para cada um dos programas e eles não são programas de Express Entry. Então muita gente chega para mim e fala assim, ou eu recebi a nomeação ou tá para receber a nomeação e agora eu vou esperar o convite do Express Entry? Não. Esses tipos de programa, eles não dão aqueles 600 pontos por uma nomeação provincial dentro do Express Entry. Por que que não dão? Por que que ele não é um stream de Express Entry? Pensa assim, quando a gente fala de um stream de Express Entry, você primeiro tem que ter um perfil ativo no Express Entry. O crivo para ter um perfil ativo no Express Entry, ele é mais alto, ele exige um inglês no mínimo intermediário, tem lá todos os critérios de elegibilidade que eu já falei aqui para vocês em outros vídeos. E aí quando você pega um programa desses, né, de Ontário que eu citei, o International Students, o Foreign Worker e o In Demand, eles não têm requisitos que batam com os requisitos do Express Entry. Vou pegar o In Demand, por exemplo. O In Demand, para começar, ele é um programa destinado para NOCs Tier 4 e 5, ou seja, que já são NOCs que não se enquadram, não são elegíveis para Express Entry. Então a pessoa não teria como ter um perfil ativo no Express Entry por esses NOCs, por exemplo. O inglês que pede no In Demand é o básico, já no Express Entry é um mais acima, intermediário. E aí, por exemplo, o nível educacional que pede no In Demand é o ensino médio, já para o Express Entry, se você não tiver um bacharel, você não vai ter pontuação. Você viu que é diferente? Então não tem como o In Demand ser um stream de Express Entry, porque a pessoa que vai se enquadrar no In Demand, ela não tem perfil para Express Entry. Então é isso que vocês têm que pensar nessa diferença. Os programas que são streams de Express Entry, primeiramente a pessoa tem que ter um perfil ativo no Express Entry. Então ela já vai ter esse crivo inicial ali de ter que passar no primeiro critério de elegibilidade e tudo mais. Já os programas provinciais que não passam pelo Express Entry, que não dão 600 pontos e tudo mais, você não precisa ter os mesmos critérios de Express Entry. Então por isso que ele não vai passar. Não vai ser o mesmo caminho. Ah, Karina, tá, mas aí eu recebi uma nomeação por um stream que não é de Express Entry, como que eu faço? Quando você recebe a nomeação, tem um portal que a gente manda a aplicação direto, você nem precisa esperar um convite do Express Entry. Então pensa assim, até nesse ponto mais interessante, porque vamos pensar que se amanhã o Express Entry não faz, né, fica 1 mês, 2 meses sem fazer chamadas de PNP, você tá lá esperando, mesmo com uma nomeação na mão. Nesses streams que não passam por Express Entry, assim que você recebe a nomeação, a gente vai lá no portal no Express Entry e já manda a aplicação. Como que você vai conseguir uma nomeação provincial? Existem, então, 2 caminhos, tá? Primeiro deles, Express Entry Stream. Muitos programas provinciais, quando ele é um stream de Express Entry, ele vai estar escrito, vai estar definido nas regrinhas que ele é um stream de Express Entry. Isso significa que, primeiro, você tem que ter um perfil ativo no Express Entry. Então, você vai passar pelos critérios de elegibilidade inicial do Express Entry e ter um perfil ativo. Quando você cadastra o seu perfil no Express Entry, você vai colocar lá a expressão de interesse para todas as províncias. Ah, Karina, mas eu só quero Ontário. Vamos deixar as opções abertas, na verdade. Você expressa o interesse, nesse momento não tem problema, você pode colocar todas as províncias lá. Existem províncias que buscam candidatos diretos do Express Entry, você não precisa fazer nada. Então eu chamo isso, tá? Não é uma definição aqui. Eu chamo isso de um processo passivo. Você tá lá com seu perfil no Express Entry, você pode receber um convite para se aplicar num programa provincial. Ou você tem os programas no qual, além de ter você cadastrado seu perfil no Express Entry, você vai ter que ir lá no sistema da província e fazer uma expressão de interesse para aquela província, mesmo que você já tenha feito lá dentro do sistema do Express Entry, porque algumas províncias não vão usar o sistema para convidar diretamente. O que seria um programa mais passivo, vamos dizer, que você fez o seu perfil no Express Entry e só espera? Nós temos ali o Ontário Human Capital Priorities, Ontário French Speaking Skilled Worker, por exemplo. Esses 2 streams, eles vão diretamente buscar os candidatos dentro do perfil do Express Entry. Então, uma vez que você criou o perfil no Express Entry, fez a expressão de interesse, incluindo, né, eu incluo todos, mas se você fez para Ontário, o Ontário vai ter acesso ao seu perfil. Você tá lá bonitinho, se atendeu um critério de elegibilidade que a província de Ontário tem e está buscando, ela pode diretamente te mandar uma carta convite dentro do seu perfil do Express Entry, dentro do sistema do Express Entry. Então você vai pegar esse documento que você recebeu lá, que é uma Provincial Interest Letter, e você vai poder depois fazer o processo direto no sistema da província. Não são todas as províncias que fazem isso. Ontário é a que faz mais diretamente, mas eu já tive clientes que receberam convites diretamente no perfil da Express Entry de Nova Scotia,
de New Brunswick, que são províncias que, uma vez que elas acham ali algum interesse, algum candidato, alguma coisa que eles estão buscando, eles podem convidar. E aí, uma vez que você recebe esse convite, você não vai fazer sua aplicação ali no sistema do Express Entry. Você vai pegar essa carta que você recebeu, você vai lá no sistema da província e você faz a tua aplicação lá dentro do stream que é de Express Entry. Então, tem esses processos, esses programas que são passivos, onde você recebe o convite diretamente na sua conta do Express Entry, e também tem os que são ativos. O que é isso? Você fez o seu perfil no Express Entry e você foi lá, por exemplo, no sistema de Manitoba, falar, eu acho que eu atendo a elegibilidade de Manitoba também aqui para um stream X. Você vai lá e cadastra sua expressão de interesse no sistema de Manitoba e você coloca o número do seu perfil de Express Entry. Você pode fazer isso em Manitoba, você pode fazer isso em Saskatchewan. Aí algumas províncias como, por exemplo, BC, que também tem stream de Express Entry, você tem outros critérios que você tem que atender, que é, enfim, ter uma oferta de trabalho, por exemplo. Então, gente, entenda essa diferença. Quando é passivo, você não precisa basicamente de oferta de trabalho, você só espera o convite lá dentro do sistema do próprio Express Entry, que algumas províncias podem lá sapear e convidar você. O que é ativo, você tem que observar qual que é a exigência da província. O que ela tem, o que ela exige que você faça para que você se qualifique. Então, além de ter o critério de elegibilidade do Express Entry, você ainda tem que ter o critério de elegibilidade do programa específico daquela província. Exemplo, BCPNP Skilled Workers. Você não pode simplesmente ir lá e se inscrever, fazer a expressão de interesse. Você tem que ter uma oferta de trabalho. Então, você tem que observar nos critérios de elegibilidade do BCPNP Skilled Worker, ver se você atende. Você tem uma oferta de trabalho que se qualifica, você vai lá, cadastra e coloca, linka, né, o seu número de Express Entry. A Manitoba e Saskatchewan, eles permitem que você, né, os programas ali, permite que você se inscreva sem ter uma oferta de trabalho. Só que é um sistema de pontos. Se você não tem uma oferta de trabalho lá, você vai ficar com menos pontos e, de repente, você pode ou não ser considerado para uma chamada. Então, cada uma vai ter seus critérios específicos. Nova Scotia Express Entry Stream. Qual que é o requisito mínimo? Você não precisa ter uma oferta de trabalho, mas você precisa ter trabalhado na província um ano. Ou você precisa ter um critério específico, como um francês, né? Enfim, às vezes eles mudam algumas coisas, mas no geral é isso. Então, se você não tem esses critérios, não adianta você se inscrever, porque você não vai conseguir seguir. Então, cada um desses programas que são Express Entry, que está denominado como Express Entry, você precisa observar duas coisas, né? Os ativos, vamos dizer assim. Eu tenho elegibilidade para Express Entry? Ok. Eu tenho elegibilidade dentro do stream de Express Entry da província X, no qual eu quero me inscrever? Ok. Aí você vai lá e se inscreve. Feito isso, gerou um convite, seja pelo passivo ou ativo, vamos dizer assim, ou você recebeu uma Provincial Interest Letter, o que significa que você pode, então, submeter uma aplicação direto no sistema da província no qual você recebeu o convite. Tem lá prazos, valores de FIIs e tudo mais. Quando você envia essa aplicação, vai ter um tempo de processamento específico, né? Que pode ser ali em média 3 meses, 5 meses, mais ou menos nessa faixa. Pode passar, por exemplo, Ontário recentemente levou 1 ano ou até mais para processar algumas aplicações, mas enfim, tempo médio de 3 a 5 meses mais ou menos. Foi aprovado, significa que você recebeu uma nomeação provincial. Nesse stream que é Express Entry, o que vai acontecer? Essa nomeação provincial, ela vai gerar 600 pontos adicionais no seu perfil do Express Entry, e aí você vai participar das rodadas de PNP, Provincial Nominee Program, dentro do Express Entry. Quando o programa está determinado, que tem no nominho lá que ele é um Express Entry Stream, significa que esse vai ser o fluxo que você vai seguir. Quando ele não tem denominação, que é Express Entry, então ele não vai seguir por Express Entry, porque aí são programas que têm elegibilidades, critérios de elegibilidades totalmente diferentes do Express Entry, no qual o candidato não se qualificaria para um Express Entry. Então entenda essa diferença, que você tem que se qualificar de uma forma ou de outra, dependendo do critério de cada uma das províncias. Como conseguir essa nomeação provincial? Então, né, eu expliquei aqui como funciona o processo, você tem que entender qual é o seu perfil e qual é a sua elegibilidade para o processo. Então, vou dar um exemplo. Para os programas que não dependem de oferta de trabalho, eu já fiz um vídeo aqui, óbvio que eu vou ter que atualizar mais para frente, mas ainda muitos dos programas que estão lá, eles existem. Eu já fiz um vídeo falando programas de imigração provinciais que não precisam de oferta de trabalho. Então, eu vou citar 2 aqui que são os que mais acontecem, assim, o que mais convidam dentro do Express Entry. 2025 foi um ano bem atípico, tá, gente? Não teve nenhuma chamada nesse sistema esse ano para nenhuma província. Por quê? Porque o governo federal cortou pela metade as cotas de nomeação provincial, o que vai voltar ano que vem. Então, a gente teve um ano parado. Mas, no geral, Ontário, se você pegar 2024, eles arrasaram em chamadas do Human Capital Priorities e do French Speaking Skilled Worker. E eu vou falar mais desses 2 programas, porque eles são os que mais chamaram realmente. Então, assim,
Uma vez que você está lá com o seu perfil ativo no Express Entry e você tem os critérios, por exemplo, do Human Capital Priorities, o que é isso? Além, né, do seu perfil, você tem pelo menos 1 ano de experiência de trabalho qualificada nos últimos 5 anos, você tem que ter um bacharel, então se você, mesmo com seu perfil no Express Entry, se você tem um college somente, por exemplo, ou uma graduação tecnológica, você não é elegível para este programa, então você tem que ter no mínimo um bacharel. Então é bacharel, mestrado ou doutorado, e você tem da sua experiência de trabalho, esse programa do Human Capital Priorities, ele chama por prioridades de profissão, então eles têm lá o que eles estão buscando de profissão, né, a área de saúde, a área de trades e tudo mais, então eles podem convidar, área de engenharias, né, tecnologia, então Ontário pode olhar esses candidatos que atendem esses critérios de pelo menos no mínimo um bacharel, 1 ano de experiência qualificada nos últimos 5 anos, e aí depois essa experiência, né, entrando ali dentro desses critérios, aí ele vê lá as necessidades de demandas que eles têm de profissão, e aí eles podem olhar dentro do sistema do Express Entry e chamar esses candidatos. Tendo as elegibilidades específicas, como que eles convidam? Por pontuação. E o bom desse programa é que ele nunca compete na mesma faixa de pontuação do Express Entry. Então, por exemplo, se hoje teve um draw do Express Entry e a pontuação foi 500, só chutando aqui, 500 a pontuação de corte, significa que se Ontário for fazer uma chamada, ele vai chamar, por exemplo, um range de 30 pontos a menos do que está no Express Entry. Para o French Speaking Skilled Worker, a gente viu range de 100 pontos, né? Ali um range mínimo e máximo de 100 pontos abaixo do Express Entry. Então, gente, é estranho essa questão, porque muita gente às vezes está numa pontuação acima e fala, poxa, eu não fui chamado, porque Ontário chama com range mínimo e máximo, eles chamam todos os candidatos que estão dentro daquele range que eles estão buscando, e o range máximo nunca vai brigar com o Express Entry, porque eles entendem que se a pessoa foi chamada pelo Express Entry, elas não vão optar por Ontário. Se você tá nessa condição, tem perfil ativo no Express Entry, aí você tem que observar como que você pode se qualificar para esses strings. Os strings de Express Entry, que não necessariamente dependem de job offer, são os mais interessantes para quem está fora do Canadá. Para quem está dentro do Canadá, existem ali, por exemplo, tá trabalhando em Manitoba, tá trabalhando em Saskatchewan, tá em Nova Scotia, tá em New Brunswick, então você tem ali possibilidades de também ter o Express Entry Stream do programa provincial dessas províncias, tá bom? E o BC, a Alberta, todos eles têm um stream ali específico para quem está lá trabalhando, quem tem job offer e tudo mais. A Alberta já chamou no passado candidatos que não tinham job offer, não estavam trabalhando na província, eles já chamaram por demandas só por estar buscando profissões específicas, mas hoje em dia isso não acontece mais. E aí, fora isso, como se qualificar para outros programas provinciais, aí depende de você realmente estar na província, trabalhando e construindo seus vínculos. Ontário, como eu falei, a gente tem o In Demand, o International Students e o Foreign Worker Stream. Resumidamente, como que funciona cada um deles? Vou começar pelo Foreign Worker. O Foreign Worker, gente, ele é um programa para quem está trabalhando na província ou recebeu uma oferta de trabalho na província de Ontário. Você tem que ter 2 anos de experiência nos últimos 5 no mesmo NOC. Tem critérios de salário, tem vários critérios de pontuação ali, mas o bom, não exige inglês nesse programa. Inglês é um item da parte de pontuação do Scoring Factors que vai te dar pontos, mas não é um critério de elegibilidade. Agora, pensa se no Express Entry você conseguiria ter um programa que não precisa ter o teste de inglês. Gente, quando eu falo que não precisa ter, não significa que você não tenha que ter, porque isso vai te dar mais chances, ainda mais em províncias concorridas como Ontário. O que eu quero dizer aqui é que se você não tem, e eu já tive candidatos que já foram selecionados sem precisar apresentar a prova de inglês no Foreign Worker, porque antes era um sistema diferente, first come, first served, não precisava de inglês, não vão fazer. Agora você tem lá, critério de elegibilidade não é necessário, então eu posso abrir uma expressão de interesse se o meu candidato não tem teste de inglês, não precisa, não é requerido. Mas se você tem, quanto mais você tem, mais pontos você faz. O mesmo em BC. O Skilled Worker de BC, teoricamente, você nem precisa ter, mas se você não tem também, você não tem chance de ser selecionado. Então, assim, são critérios de programas diferentes. Então, eu voltei no BC-PNP. BC-PNP, ele tem o Skilled... A vantagem, né, acho que é um pouquinho diferente. O Ontário, ele vai separar os programas que são Express Entry e não. Então, né, o que não é Express Entry, você nem tem a chance de seguir por um stream de Express Entry, que é o caso do Foreign Worker. Mas, por exemplo, o BC, eles têm o BC PNP Skilled Worker, Express Entry e No Express Entry. Então você tem a opção de seguir pelos 2 caminhos. Karina, por que eu vou optar pelo Express Entry? Porque no geral o tempo de processamento vai ser mais rápido. Os que não são de Express Entry vai demorar muito mais. Exemplo, vamos pegar o BC PNP Skilled Worker, Express Entry Stream. Se você tem o perfil no Express Entry, você vai cadastrar o seu perfil primeiro no Express Entry, depois você vai lá faz a expressão de interesse por BC. Se você for selecionado, você vai mandar a aplicação para BC primeiro. Quando é aprovado, você recebe a nomeação plus 6
600 pontos no Express Entry, recebeu o ITA federal do Express Entry, mandou tua aplicação, prazo de processamento federal, 3 meses, né, que tá acontecendo agora, 6 meses no máximo, ponto. Todos os programas que são Express Entry Stream vão seguir mais ou menos esse fluxo e esse tempo de processamento. Os programas que não são de Express Entry Stream, eles vão ter um fluxo diferente. Eu acho que o tempo na província basicamente é o mesmo, independente do stream, mas quando você recebe a nomeação provincial, a gente enviando a aplicação pelo portal que não é de Express Entry, ele vai ter no mínimo ali em média 1 ano de processamento. Pode levar um pouquinho mais, mas no geral 1 ano. Então ele é mais longo. E lembrando, gente, que programas de província no qual você está fazendo com suporte de empregador, você basicamente está vinculado àquele empregador. São poucas as províncias que permitem mudança de empregador no meio do processo, tá bom? Como conseguir a nomeação provincial? Aí é aquele trabalho de formiguinha de conhecer, né, o seu perfil, conhecer os programas, saber o que você se enquadra, saber quais são os requerimentos. Se você está numa determinada província no qual você estudou naquela província, está trabalhando lá, então obviamente você vai ter mais chances dentro dos programas provinciais, né, seja eles Express Entry ou não. Então eu convido você a agendar uma consulta caso você esteja aqui no Canadá, esteja numa província específica. Se você está fora do Canadá, gente, esse ano não teve muita chance. Por exemplo, o French Speaking Skilled Worker de Ontário, em 2024, fez chamadas com até o mínimo de 290 pontos. Olha que maravilha isso, ou seja, pessoas que estão fora do Canadá conseguem chegar nessa pontuação muito fácil, tendo os 2 idiomas, né? Mas esse ano, por conta das cotas, eles não chamaram. Mas é o momento de você se preparar para 2026. Por quê? Porque as cotas de província vão ser restabelecidas. A ministra fez um pronunciamento na quinta-feira, né, passada, só falando disso, né? Porque como as províncias foram muito prejudicadas esse ano por causa da redução das cotas, então eles vão possivelmente restabelecer os números para o ano que vem. Então é a chance dos programas que atuam ativamente dentro do Express Entry ali, buscando candidatos. Então é o momento de você se preparar, conhecer o seu perfil e ver se você tem chances de ser chamado ali para o próximo ano. Isso parece confuso, né, para quem não conhece, mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. O que estranha bastante é que tem muito programa provincial, mas a gente entende que assim, apesar de ter bastante programa provincial, a gente acaba funilando para praticamente 2 caminhos, né? Se você está na província, você tem mais chances, seja por programas de estudantes internacionais, skilled workers ou conexões. Se você não está na província, aí o seu caminho, né, sem ter uma oferta de trabalho, por exemplo, seria os streams de Express Entry que selecionam ativamente dentro do Express Entry. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho para vocês. Me segue lá no Instagram, caixinha de quarta-feira. Toda quarta-feira eu tenho caixinha de perguntas lá que ajuda muita gente. Tô recebendo um feedback ótimo, tá bom? Tá aqui meu Instagram. Também mais sobre dia a dia, né, coisas, updates, coisa fica mais movimentada. Aqui no canal o vídeo é só uma vez por semana. Então me segue lá no Instagram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tiver dúvida, deixa o seu comentário. Se você tiver algum comentário também, alguma coisa que você queira compartilhar, deixa aí para fortalecer nossa comunidade, né? Às vezes a sua experiência, a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém, a sua experiência pode ajudar alguém também, tá bom? Então obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!